Olá, bom dia. O tema da nossa aula de hoje é reprodução humana. Nós vamos falar sobre a adolescência e sobre os sistemas genitais. A adolescência é uma das fases mais importantes, né, da nossa vida e uma das mais complexas também, né? Mas será que as mudanças no corpo das pessoas, né, durante essa fase, elas ocorrem da mesma maneira para todo mundo? E como que essas mudanças vão preparar os meninos e as meninas para a vida adulta, né? Como que isso acontece? A adolescência é uma fase de transição entre a infância, né, entre a criança e a vida adulta. Então, ela vai ser marcada por vários tipos de mudanças no corpo, no comportamento e até na forma mesmo de ver o mundo. Em geral, a adolescência ela vai compreender um período que vai dos 12 até os 18 anos de idade, né, mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, esse ritmo dessas mudanças não é o mesmo para todos. Em alguns jovens, isso vai acontecer de forma mais rápida e em outros vai ser um pouco mais devagar, um pouco mais lento, né? Mas todos vão passar por essas transformações. Em geral, né, é nessa fase em que vai surgir o interesse pela sexualidade, que está relacionada a vários aspectos, né, principalmente reprodutivos. A puberdade, né, diferente da adolescência, né, que é marcada principalmente por mudanças comportamentais, mudanças sociais, a puberdade ela já está associada às mudanças no corpo, né, às transformações físicas que acontecem no corpo das crianças. Então, vai ser um período que ocorre no início da adolescência e no qual o corpo dos meninos e das meninas vão passar por várias mudanças, tornando aquele corpo apto para a reprodução. Né? Então, é uma transição da infância para a idade adulta, tornando aquela criança apta a reproduzir. Né? Nós somos animais. Né? E enquanto espécie, né? Essa é uma de suas funções, vamos assim dizer. O corpo das meninas, ele se manifesta as primeiras transformações de 8 até 13 anos de idade, que varia muito, né? Mas de modo geral, de 8 a 13 anos. Enquanto as mudanças no corpo dos meninos vão ocorrer um pouco mais tarde, de 11, o início, né? De 11 até 14 anos de idade. Essas transformações no corpo, elas estão relacionadas à produção de hormônios. Então, essas mudanças, elas começam aqui. Por quê? Aqui dentro, do meio do nosso crânio, né? Tem uma glândula que é o hipotálamo, e o hipotálamo ele vai ativar uma outra glândula, que é a hipófise, nós já falamos sobre ela. A hipófise é uma glândula mestra, né? E a hipófise ela vai produzir um hormônio que vai ativar, são as gonadotropinas, que vão ativar as gônadas, né? Que são os órgãos sexuais, que também são glândulas. Nas meninas, essa glândula é o ovário, e nos meninos, essas glândulas são os testículos. Então, a hipófise vai ativar, né, os ovários e os testículos. E após a ativação dos ovários e dos testículos, esses dois órgãos vão passar a produzir hormônios sexuais. Então, primeiro vamos falar da puberdade feminina, né? Então, estimulada pela hipófise, os ovários vão passar a produzir dois hormônios, né? Que um hormônio é a progesterona. A progesterona, ela prepara o corpo para uma possível gravidez, enquanto o outro hormônio, que é o estrógeno, ele vai induzir a manifestação das características sexuais. Quais são essas características sexuais? Né? Primeiro, desenvolvimento dos órgãos genitais, que na criança é bastante rudimentar. Né? Então, vai ocorrer o desenvolvimento desses órgãos genitais, aumento na estatura, né? Então, na altura, a criança cresce de forma muito mais rápida. Desenvolvimento das mamas, com amadurecimento dos ductos de leite e deposição de gordura, né? Então, os seios vão aumentar. Crescimento de pelos nas axilas e nas regiões públicas. O osso do quadril vai ficar mais largo, então a menina tende a ter um quadril um pouco mais largo. E acúmulo de gordura nas coxas e nas nádegas, né? No bumbum também. Claro que isso varia de criança para criança, as mudanças não são as mesmas em todas as pessoas. Quanto à puberdade masculina, né? Então ela está relacionada aos testículos, que são os órgãos sexuais masculinos. Os testículos, agindo sob o estímulo do hormônio da hipófise, vão produzir o hormônio sexual masculino, que é a testosterona. O testosterona é que leva ao desenvolvimento das características sexuais masculinas, né? Quais são? Também o desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos, aumento da altura, né, da estatura, o tom de voz também se torna mais grave, mais grosso. Podem começar a crescer pelos no rosto, né, a barba, o bigode, pelos no peito, aumento da massa muscular e alargamento dos ombros, pelos nas axilas e na região púbica,
E também há um crescimento dos testículos e do pênis. Agora nós vamos falar separadamente dos dois sistemas genitais, né, que são os sistemas reprodutivos. A função reprodutiva. O sistema genital feminino, ele é formado a parte interna pelo útero, que é esse daqui, é o útero. Aqui nós vemos um corte, né? Então, a pessoa está de frente, foi feito um corte para a gente ver como é a parte interna desses órgãos. Então, esse é o útero, tem o formato de uma pera, 2 ovários, um de cada lado. As tubas uterinas, essa parte aqui, são 2 tubas uterinas também. A vagina, a parte externa, que pode ser chamada em conjunto, né, de pudendo feminino ou vulva. Tá? Vulva é a parte externa do sistema genital feminino. Os ovários, né? Então aqui tem algumas imagens, né, mostrando os ovários. Esse aqui é o ovário, ele é bem pequeno, né? A gente aumenta a imagem para a gente poder entender melhor isso, mas é um órgão bem pequeno. Vão ser 2 glândulas, tem esse formato ovalado, né? Parece um ovo. E onde vai ocorrer a produção dos nossos gametas, que são os gametas femininos. Os gametas femininos são chamados de óvulos ou de ovócitos. Então, eles vão ser produzidos aqui, dentro dos ovários. Além disso, os ovários vão também produzir os hormônios sexuais femininos, estrógeno e progesterona. Aí, aqui, né, tem as tubas uterinas, o ovócito vai ser produzido aqui, depois ele vai ser enviado para a tuba uterina. A tuba uterina, ela conecta os ovários com o útero, né? Então, ela vai ligar o ovário com o útero. O ovócito vai ser produzido aqui e ele vai ser enviado para ficar aqui na tuba uterina. Ele vai ficar ali esperando, né? Na nossa espécie, a fecundação é interna. Então, o espermatozoide vai ser depositado dentro da vagina e o espermatozoide precisa nadar dentro do sistema genital feminino até alcançar a tuba uterina e chegar aqui nesse ovócito ou óvulo, onde ocorrerá a fecundação. Então, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide ocorre dentro da tuba uterina. O útero, né? Então, é esse que ocorre nessa região, né? O órgão oco, né? Tem formato de uma pera. Ele vai ser composto por paredes bem espessas, né? Paredes bem grossas, porque é aqui que o corpo vai receber o embrião. Então, se ocorrer a fecundação na tuba uterina, né? Então, se aqui foi fecundado o óvulo, agora vai formar um embrião. Esse embrião sai da tuba uterina e vai descer aqui para o útero, né? Então, a gestação acontece dentro do útero. O útero é onde ocorre o desenvolvimento do feto na gravidez. A vagina é um canal tubular de paredes bem musculares também, que vai ligar o útero com a parte externa do corpo. Na mulher adulta, o tubo vaginal ele tem de 9 centímetros até 12 centímetros de comprimento, né? E é esse órgão que vai receber o pênis durante o ato sexual, né? Então, é a região que vai receber os espermatozoides. É também pela vagina que sai o fluxo menstrual, a menstruação, e é onde também ocorre o nascimento do bebê durante o parto normal. A parte externa, que é a vulva ou pudendo feminino, vai ser formada por 2 conjuntos de dobras de pele localizados ao redor da abertura da vagina, então tem função principal, né, de proteger essa abertura da vagina, e também pela uretra. A uretra, ela faz parte do sistema urinário, então ela é separada, né? Embora a uretra também se localize aqui próxima ao pudendo, ela é separada do sistema genital feminino, não faz parte. Essas dobras de pele, né, externas aqui na vulva são chamadas de grandes lábios e pequenos lábios. Elas são cobertas de vários tipos de glândulas, né, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas e também de pelos púbicos que vão proteger essa região. Na parte interna do canal da vagina, né, então aqui antes da entrada da vagina pode ocorrer uma membrana muito fina chamada ímen. Esse ímen é que vai se romper durante a primeira relação sexual com a penetração do pênis. Nem todas as mulheres possuem ímen, então isso varia muito. Ovulação. Vocês já devem ter ouvido esse termo, né? E é um dos aspectos mais importantes. A ovulação, ela está relacionada com os ovócitos ou com os óvulos, que são os nossos gametas, são os gametas femininos. Isso é um ovário, né? Que dentro do ovário é que vão ser produzidos esses ovócitos.
Os ovócitos, eles começam a se formar nos ovários antes mesmo da gente nascer. Então, quando a menina começa a se desenvolver lá dentro do útero, os ovários já começam a produzir esses ovócitos. Porém, eles só terminam de se amadurecer, né, durante a puberdade. Todos os ovócitos são formados antes da menina nascer. Porém, esses ovócitos eles só vão amadurecer, ficar prontos, né, se tornar gametas realmente férteis depois da puberdade. Então, a partir da puberdade, que começa o amadurecimento desses ovócitos, e depois de um tempo, a cada período de 28 a 30 dias, um ovócito vai ser liberado pelo ovário, né, e vai para a tuba uterina. Isso é a ovulação. É a liberação desse ovócito pelo ovário, aonde o ovócito sai do ovário e vai para a tuba uterina. Então, aqui está mostrando isso. Ele está sendo produzido, ele produziu um óvulo, aqui está os ovócitos primários, aí todo mês isso acontece nas meninas, depois da puberdade. Produz um ovócito, ele se amadurece, amadurecimento do ovócito, e ele vai ser liberado para a tuba uterina. Ele vai ficar aqui na tuba uterina durante um tempo. Né? Se ocorrer a fecundação, ela estará grávida. Se não ocorrer a fecundação, ele morrerá e será eliminado pelo corpo na próxima menstruação. Então, isso é a ovulação, é o período fértil em que pode ocorrer a gestação. Isso ocorre todos os meses. Isso está relacionado ao ciclo menstrual. Né? Então, o ciclo menstrual corresponde a vários fenômenos no corpo feminino que acontecem durante a puberdade, né? Que está associado à ovulação. Né? Então, a menstruação é a eliminação, né? daquele ovócito que não foi fecundado e de várias camadas sanguíneas, né? que se espessaram aqui dentro do útero, preparando esse útero para uma gravidez. Então, todos os meses, o útero se prepara para receber um embrião, se prepara para uma gravidez. Quando não ocorre a fecundação, esse tecido aqui, né, ele vai ser eliminado. Esse tecido eliminado é o sangue da menstruação. A primeira menstruação é chamada de menarca. Há mulheres, né, com ciclos menstruais que são mais longos, outras têm um ciclo mais curtos, né, pode durar de 2 até 6 dias, até 10 dias, então isso varia muito, né, principalmente durante a adolescência. Pode se estabilizar ao longo da vida. Para saber a duração do ciclo menstrual, né, é só a gente contar. O primeiro dia de sangramento, então vamos contar aqui dia 1. Aí conta dia 1, quantos dias teve sangramento, dias de menstruação, né? Vamos colocar 7 dias. A ovulação ela vai ocorrer mais ou menos 14 dias antes da próxima menstruação. Então, vamos supor aqui, né? Se teve 7 dias de menstruação, aí tem 4 dias. Aqui no 14º dia, provavelmente ocorrerá a ovulação. 14 dias depois, tem a próxima menstruação. Então, aqui, né, nesse período de menstruação, o útero elimina, né, aquele tecido que ele se preparou para a gravidez. Aí ele fica todo limpinho. Aí ele se prepara novamente. Aí o ovário, aqui no 14º dia, o ovário libera um ovócito, né? Então ele espera ser fecundado, ocorre a ovulação. Existe a possibilidade de engravidar. Né? Então, como isso não é tão exato, a ovulação ela pode ocorrer nesses 5 dias aqui. A gente não sabe exatamente, né? Por volta do 14º dia. Aqui, se a mulher tiver relação sexual e ocorrer a fecundação do ovócito, ela vai estar grávida. Se não ocorrer a fecundação do ovócito, ele vai ser eliminado e depois de 15 dias haverá uma nova menstruação. Agora, o sistema genital masculino. O sistema genital masculino ele é formado pelo pênis, pelo escroto, que é o tecido que envolve os 2 testículos, o ducto deferente, que é esse canal, o ducto ejaculatório, a uretra. Percebam que a uretra ela é comum no sistema genital masculino e urinário. No homem apenas, né? Na mulher, não. Na mulher, ela faz parte só do urinário. No homem, a uretra é comum aos 2 sistemas. E também existem as glândulas sexuais acessórias, que são as glândulas seminais, a próstata e as glândulas bulbo-uretrais. Agora vamos falar da função de cada um desses órgãos, né? Então aqui tem um corte frontal também, né? Então partiu o sistema genital ao meio para a gente poder entender como que ele é organizado.
O pênis é o órgão que vai transferir, né, as células reprodutoras masculinas, que são os gametas masculinos. O gameta masculino é o espermatozoide. O pênis é que vai transferir, né, os gametas masculinos para o sistema genital feminino, já que a nossa fecundação ela é interna. O macho deposita diretamente dentro do corpo da fêmea com o pênis. O pênis ele pode aumentar de tamanho, né? Esse processo ele é conhecido como ereção diante do estímulo sexual, né? Então esse pênis ele acumula sangue e aumenta de tamanho. A uretra ela passa no interior do pênis e conduz os espermatozoides até o ambiente externo, é um canal, né? Então a uretra é um canal que vai eliminar tanto o esperma com os espermatozoides quanto a urina, né? Então ela pode receber aqui da bexiga urinária a urina, assim como ela vai receber o esperma vindo aqui do canal deferente. A uretra abre-se na abertura, na extremidade do pênis, né? Nessa parte chamada glande, recoberta por uma pele. Essa pele é chamada de prepúcio. O prepúcio ele protege a glande. O escroto é uma bolsa de pele, né, que vai abrigar os dois testículos. Os testículos são as glândulas sexuais masculinas, né, que são as mais importantes, porque são os testículos que produzem os espermatozoides e são os testículos que produzem a testosterona, que é o hormônio sexual masculino. O escroto está localizado fora do corpo, né, então ele é suspenso por tecido muscular. E essa localização fora do corpo, ela contribui para manter a temperatura sempre mais baixa, né? A temperatura dos testículos, ela tem que ser mantida mais baixa do que o restante da temperatura corporal, possibilita a sobrevivência dos espermatozoides. Essa é a célulazinha do espermatozoide, né? Então, ela é uma célula assim, bastante diferenciada, né? O gameta masculino, por que ele tem esse flagelo? Porque ele é móvel, ele precisa nadar até o gameta feminino para fazer a fecundação. São produzidos milhões de espermatozoides pelos homens, né, depois da puberdade. O espermatozoide ele tem uma cabeça. Nessa cabeça é onde está localizado o núcleo com os cromossomos. Então, aqui tem 23 cromossomos, que é os cromossomos do homem. Além disso, aqui tem o acrossomo, que é essa ponta, né? Essa ponta aqui tem várias enzimas que vão facilitar a fecundação quando o espermatozoide chegar no óvulo. Aqui ocorre a peça intermediária, onde tem as mitocôndrias. Se vocês se lembram, a mitocôndria é a organela responsável pela produção de energia. Então, essa produção de energia é muito importante. Por quê? Porque ele tem que nadar, então ele gasta muita energia para ele se deslocar. Da vagina, ele tem que nadar através do útero até ele chegar na tuba uterina, onde vai ocorrer a fecundação. E tem a cauda, né, ou flagelo, que vai promover o deslocamento, a movimentação. Na puberdade, a testosterona, o principal hormônio sexual masculino, vai ser secretada pelos testículos. Esse hormônio é que vai promover o desenvolvimento das características sexuais masculinas, assim como a produção dos espermatozoides. Isso ocorre ao longo de toda a vida fértil do homem, né? Na mulher, a produção, né, dos ovócitos ela é interrompida com mais ou menos 50 anos, né? Ela vai ser interrompida, mas nos homens isso ocorre a vida toda. A produção de espermatozoides ocorre durante a vida toda. Os espermatozoides são produzidos nos testículos. Depois de produzidos nos testículos, eles vão para o epidídimo. O epidídimo, né, que fica logo aqui em cima dos testículos, vão ser um conjunto de túbulos, né, localizados aqui. Nessa região do epidídimo, os espermatozoides eles vão amadurecer, né, então vão adquirir toda aquela morfologia, né, do espermatozoide, aquela forma típica dele, onde eles vão adquirir mobilidade e eles vão ficar armazenados até o momento do ato sexual. No epidídimo, os espermatozoides vão passar para o ducto deferente, né? É um canal, esse ducto deferente, esse canal, que também vão armazenar os espermatozoides por um tempo. Antes de sair do corpo masculino, então vamos fazer o caminho, né? Que é o testículo, onde eles são produzidos, depois eles vêm para o epidídimo, depois ele vem para o canal deferente, ele faz esse trajeto. Ao longo desse trajeto, ele vai receber líquidos das glândulas acessórias. Essas glândulas acessórias são a próstata, essa daqui, vesícula seminal e as glândulas bulboretrais que estão aqui atrás, não estão apontadas no desenho. Né? Mas essas três substâncias que vão ser incluídas junto com os espermatozoides vão nutrir e aumentar a capacidade de movimento deles, né? Vão nutrir, vão facilitar que eles possam nadar, vão neutralizar a acidez da vagina.
Ou seja, esses líquidos, eles têm a função de manter os espermatozoides vivos até que aconteça a fecundação. Essa mistura, né, dos espermatozoides mais as secreções, nós chamamos de sêmen ou esperma. Então, quando os espermatozoides, junto com todas essas secreções, eles vão aqui, passou, recebeu, aí eles estão aqui na uretra, vão ser eliminados durante a ejaculação, que é a eliminação do sêmen ou esperma. Aqui eu coloquei, né, todo o trajeto da produção dos espermatozoides, a fecundação e gravidez. Os espermatozoides são produzidos nos testículos, vão para o epidídimo, canais deferentes, uretra. Aí eles vão ser eliminados na ejaculação. A ejaculação, ela ocorre dentro da vagina. Na vagina, o espermatozoide ainda precisa nadar no útero e chegar na tuba uterina. Lá na tuba uterina, se a mulher estiver ovulando, o ovócito ou óvulo estará lá. Então, a fecundação vai acontecer aqui na tuba uterina. Se ocorreu a fecundação, esse embrião ele vai sair da tuba uterina e vai para o útero. Aí nós temos o momento da gestação, que é a gravidez e o desenvolvimento de um embrião. Então, é dessa forma, né, que todos os seres humanos eles são concebidos. Peço que façam os exercícios e qualquer dúvida me enviem.